Grita boa noite, boa tarde não. Salve. Todos, mais um encontro. Hoje nós vamos estudar Mateus, capítulo 5, versículo 14, né? Bom, o versículo bíblico é: Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, né? A mensagem de hoje: ilumina onde estejas. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida, onde as necessidades da alma nos obscurece os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança, onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Isso está no livro Ceifa de Luz, capítulo 60. Isso. Vou fazer a prece, então. Que o Mestre Jesus, nosso Pai Celestial, nosso amigo de todas as horas e todos os momentos, nesse instante, ó Pai amado, rogamos proteção da espiritualidade, para que possamos realizar o nosso estudo, o nosso encontro, felizes por estarmos aqui, na glória do Pai, e que a lição ela entre suave para quem vai ouvir posteriormente, e que possamos dessa forma cumprir uma coisa que o Mestre tem nos pediu, e o próprio Espiritismo também, instruir. Que estejamos aqui nos instruindo para poder nos melhorar a cada dia na nossa evolução, bem como também passar ao nosso próximo aquele legado deixado pelo Mestre amado e pela espiritualidade de luz. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, eu gostaria só de agradecer a presença da nossa querida amiga Deise, como também do nosso Diego, que nos salva aí na tecnologia. E gostaria, assim, de falar com as pessoas que a gente tem recebido tanta ajuda, né? Que é um projeto pessoal, mas várias casas, eu chamo de casa, né? Mas vários centros espíritas estão nos auxiliando, né? Hoje nós temos aqui a representação de duas casas, o NEIM e o CEFA, de Jacaraípe, aqui em Vitória, Espírito Santo, tá? Eu fico contente com o grupo, que eu estou lá acompanhando e sei que o grupo está participando, está acompanhando os estudos, e isso tem nos animado muito, tem nos ajudado muito, porque eu tenho aprendido muito com essas aulas. Só isso. Obrigado, gente. Um bom dia. Você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Eu quero dizer o seguinte, que eu, sabe, Beato, que tenho que agradecer essa participação que eu tenho tido, pequena, no grupo, porque tem me feito muito bem. E às vezes que acontece que não dá certo para eu gravar uma mensagem, eu fico bastante aborrecida. Então, participar deste grupo, desse trabalho, está me fazendo muito bem. Eu gostaria de participar mais vezes, mas nem sempre eu consigo. Hoje, graças a Deus, eu consegui, né? Então, eu quero agradecer vocês por terem me convidado. Tá? Bom. Diego, alguma palavra antes? Eu também gostaria de agradecer. Desde o primeiro dia, eu acredito que nada é por acaso, nada acontece por acaso, e tudo tem uma sincronicidade, né? Eu não sabia que eu estava precisando tanto de um momento desse para estudar, para orar, e também não é só isso, né? Estudar, orar e
compartilhar, né, orações, conhecimento, mas também a preparação, o caminho para chegar até aqui, que a gente vai saboreando, vai aprendendo, porque precisa se conscientizar do percurso, né? E o percurso vai curando, vai transformando a gente. E eu tenho muito a agradecer essa iniciativa de vocês aí. O único lugar que eu estou conseguindo estudar está sendo aqui, né? Praticamente. Então está me ajudando bastante. Muito obrigado, Miriam, Beato, Deise, o Vandalu, que começou também na época, o Tiago. E todo mundo está participando também. Obrigado, hein, gente. Castelânia, aquela turma toda, A Castelânia, não pode se esquecer, não. Tá aula boa. Bom, gente, é o seu Vandalu, né? O Usmão que ia fazer isso tudo, mas a gente vai fazendo aqui da nossa pequenez dentro do nosso entendimento, e a gente vai compartilhando aí o nosso conhecimento. Diego, só para confessar você, a dona Deise, você viu às vezes eu fazendo palestra, dando estudo na casa, mas começou lá, no centro, no Cefa, a minha caminhada aí nessa que eu tenho feito aí, ajudando não só o NEI, mas outros centros. Uma das responsáveis está aí, que da gente está nessa luta. Como colocou pela primeira vez para fazer uma exposição lá na casa. É o que nós estamos fazendo, entre aspas, com você, né? Como nós, eu e Miriam, pedimos para você fazer um estudo com a gente, né? Você sempre ajudando. É assim que a gente faz para ajudar o próximo. Ela nos ajudou, a gente está ajudando outras pessoas aí com o nosso caminhar de estudos, né? Aí é só para deixar registrado isso aí, tá bom? Então, nós estamos vamos falar hoje um pouco das leituras que o seu Vândalo iria fazer, um pouco da luz, né? Porque eu sou a luz do mundo, né? A gente vai, para que as pessoas possam entender, a gente pega geralmente alguns textos bíblicos, né, alguns textos evangélicos que a gente julga importante, porque não só nós na doutrina espírita, mas outras denominações religiosas costumam de ter a Bíblia como seu caminhar. Nós usamos muito o Evangelho, os livros da literatura espírita, mas como é mais amplo o nosso estudo para algumas pessoas, a gente costuma pegar alguns textos. Em João 8, né, João 8, nós temos lá no verso 10, né, quando ele coloca para a gente que Jesus, né, falando de Jesus dizendo assim, ele coloca: eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E todas as nossas dificuldades, né, até aqueles que se dizem ateus, no momento que tá ruim, tá complicado, pensa em Jesus. Né? Olha só o ensinamento que ele deixou há 2000 anos, né? Quando ele lá no Sermão do Monte, né, deixou a boa nova para a gente, né, e deixando bom caminhar para a gente vai e se recorre a ele, né? E ele, né, que foi o nosso exemplo que Deus deu para nós, né, o exemplo de vida, de moralidade, né, é quem nós devemos seguir, que é a nossa luz. Mas nós sabemos também que nós podemos ser luz, né? Essa representatividade de luz, nós podemos ser, todos nós. Isso que nós estamos fazendo aqui, de nos iluminar, é que nós estamos proporcionando a outras pessoas a absorver essa luz. Tem a passagem que Divaldo conta, né? Que ele, logo no início dele, como jovem, quando ele foi conhecer Chico, algumas pessoas devem lembrar, ele conta que ele queria andar com Chico, né? Aí Chico fala para ele: Divaldo, nós somos postes de luz, né? Nós não podemos ficar tão próximos, porque nós vamos iluminar muito mais gente. Você lá na Bahia, eu aqui em Minas, e nós estamos iluminando. E nós vivemos isso, vimos isso, né? É só nós vermos as obras que Chico deixou, que são as nossas literaturas que nós lemos aí através do nosso benfeitor Emmanuel, né? Através dele, e sem contar as obras essenciais de Chico, né? Que deixou esse exemplo de assistencialismo. E o Divaldo, até hoje, né? Até hoje, trabalhando em prol do próximo. Ainda ontem, antes de dormir, eu estava assistindo uma exposição
do grande Divaldo, né? Ou seja, continua sendo luz. E nós, dentro da nossa pequenez, estamos sendo luz para muita gente, né? Aquelas pessoas que têm os seus grupos de orações, as pessoas que costumam deixar mensagens edificantes no Facebook, né, no WhatsApp, nas mensagens diárias, acabam sendo luz também. Isso é um exemplo, né, de luz. Né? O maior de todos é o que nós seguimos, que é Jesus, quando passou para a gente, naquele sermão do monte, o nosso bom viver. Aquilo ali foi de suma importância, o bom viver nosso, e até hoje nós absolvemos os seus ensinamentos. Não é verdade? Porque nele, né, naquele sermão, estava a luz para todos sempre para nós. Né? Se a gente... eu não sei se é Gandhi, teve um autor, que eu não lembro agora, não recordo o nome, que dizia que se nós pegássemos o sermão do monte, né, ali estava contido toda a nossa trajetória de vida. Né? Ele conseguiu resumir naquele sermão tudo de suma importância para a gente. Né? Então, quer dizer, que luz ele deixou, que luminosidade. Com aquele sermão ele trouxe luminosidade para todos sempre, se assim podemos dizer. Claro que nós estamos na evolução, né? Acrescentando um pouco mais, né, em João 8,12, né, quando ele falando novamente de Jesus, né, que ele vai dizer também que Jesus dizia: eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue nunca anda na escuridão, e sim no caminho reto da luz, da vida, né? É mais uma forma de dizer o que é Jesus para nós. É importante a gente ver, para quem estuda os evangelhos, né? Nós estamos falando do evangelho de Mateus, nas 6 vezes que eu estou indo em João. Cada um dizia de uma forma diferente a mesma coisa. Né? Isso é para ratificar os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, é importante nós vermos isso aí. Porque Mateus 12, Mateus 5,14, Mateus, ele fala lá para a gente: vós são a luz do mundo. Ou seja, João dizia de Jesus, né? João falando de Jesus, que é a luz do mundo, e Mateus dizendo que nós podemos ser a luz do mundo. Porque ele põe na voz: vós sois a luz do mundo. Né? Ele vem dizer para a gente. Né? E se as pessoas que gostam da nossa literatura espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a candeia lá, eu me esqueci o título aqui agora, como eu não preparei, mas eu lembro do que eu já estudei, da candeia, né? Que nós somos luzes também. Né? Nós não podemos guardar a candeia debaixo do alqueire, lembrei aqui agora. Isso. Ou seja, o nosso ensinamento que nós estamos fazendo aqui hoje, né, tirando do nosso arquivo, é isso. Nós estamos levando luz a outras pessoas. Porque eu costumo, às vezes, nas oportunidades que tenho de conversar com nossos companheiros de doutrina, né, que quanto somos egoístas às vezes. Veja bem, a gente tem a oportunidade, que é que nós estamos fazendo aqui agora, de estudar, né? Isso nos facilita e todo mundo nos diz assim: nossa, eu estou muito bem, né? Mas eu estou bem. Será que eu posso proporcionar a alguém ficar bem também? É por isso que eu decidi, quando me convidaram para fazer exposições, passar o que eu aprendi. Eu sei que a gente é secundado pelas equipes espirituais, né? Mas, assim, é uma oportunidade que eu tenho de ajudar outros. Ajudar outras pessoas. Não estou deixando, não vou dizer talento, mas uma coisa que a gente tem de poder falar, né? E o Raul Teixeira fala muito bem dessa parte, que todos nós somos palestrantes, todos nós falamos, né? Todos nós temos oportunidade de levar algum conhecimento a alguém. Alguns na própria família, no seu ser familiar, né? Outros no seu ambiente de trabalho, outros no grupo de amigos, né?
Quantas pessoas não gostavam de ver os seus avós conversando e trazendo os seus ensinamentos, né? Trazendo o seu cabedal de conhecimento que ele tem, né? Para os seus netos. Tem pessoas que a gente gosta de sentar e ouvir falar, né? As pessoas batendo, conversando para a gente de suas experiências. E na doutrina espírita tem muito isso também. Tem muitos causos, histórias, que nós vamos aprendendo com o tempo. Isso é ser luz. Isso nós não estamos, né? Nós não estamos escondendo nossos conhecimentos debaixo do alqueire, né? Lembrar que, para quem vai nos assistir, né? A candeia era um aparelho feito de folhas, né? De flan, de formato cônico, que a gente fala, né? Que tinha um bico, né? Um bico, um pavio, né? Que acendia, que abastecido por querosene, né? Para iluminar. Então, isso é a candeia. O alqueire era um negócio de medida. O povo árabe usava muito, que as pessoas botavam ali dentro. Então, você estava escondendo a luz, né, no alqueire. Pode falar, Deise. Eu me lembrei agora, quando você falou que a candeia ou a lamparina, e que nós somos luz a espargir para todos, aqueles que nos ouvem. Eu sou bem antiga. Então, antigamente, as casas, principalmente nas roças, não tinha forro. E a parede ia só até uma certa altura. E depois vinha a cumieira. À noite, para que todos os cômodos ficassem iluminados, a lamparina ou a candeia era colocada ali, no encontro dos cômodos, sabe? Onde fazia o encontro, os cantos. Colocava ali a candeia e ela iluminava placidamente, vamos dizer assim, todos os cômodos. Então, entendo que ele quis dizer nessa observação, nós, não acima com arrogância, com orgulho, mas acima com a vontade de iluminar aqueles que estão ao nosso redor, não abaixo de nós, né? Entendi isso. Desculpe. Não, é ótima intervenção, né? E o Deise falou é importante que nós, porque isso não pode surgir para quem está expondo, quem está falando, Diego, Miriam, né? De superioridade. A nossa luminosidade, ela tem que ser simples, né? Pelo menos, eu estou assistindo muita coisa de Chico. Eu via muito isso em Chico, essa questão dele estar muito as pessoas ao lado, ensinando, conversando, né? Batendo papo, não com ar de autoridade, de conhecimento. Quem assiste o Pinga Fogo vê isso, né? Ele assistido pela equipe espiritual, as respostas dele eram sempre no sentido de dizer humildemente, né, o que pensava a equipe espiritual que os ajudava, né? E a gente vê nos livros que ele, principalmente as de André Luiz, né, nas biografias dele, ele colocava de forma tranquila, acontecimentos só foi descobrir anos mais tarde na medicina, né? Ele poderia, talvez, pelo conhecimento usado na sua fala, né, nas suas escritas, com autoridade, colocar bem claro lá, assim, eu tenho certeza que é assim, mas não, ele colocava numa condição respeitosa, né, e conseguia não, entre aspas, magoar ninguém e deixar as pessoas muito bem à vontade para criticar, para falar, né, e o resultado veio depois, mais tarde, né, alguns acontecimentos das suas escritas estão aí. Olha que luminosidade bacana, né, que ele trouxe para a gente, né, principalmente na área de medicina. Então, essa questão nossa de ser luz, ela passa por isso aí, é uma luz humilde, né? Eu não gosto de citar exemplo, mas tem muitas pessoas que usam a autoridade do seu conhecimento para dizer que sabem demais e nós sabemos de menos. Não. Nós estamos estudando, né? Estamos compulsando a literatura e nós fazemos a nossa análise daquilo que, né, no dia que eu passava lá no ESE, né? Dentro de uma trilogia, né? Que é Espiritismo, Religião
né? Espiritismo, religião e filosofia. E no centro, a razão. Nós sempre vamos usar a razão. Eu falo que quando a gente não encontra esse triângulo, né, e a ciência, não tivermos essa razão, vamos pela ciência, né? Vamos guardar a ciência, que foi o Kardec que nos orientou, né, com a doutrina, né? Nos orientou. Então, é essa luminosidade que se espera de nós, né? Que não temos uma evolução ainda do Chico, né, do próprio Divaldo, algumas outras pessoas que nós sabemos aí de renomado nome na literatura, né? Bom, eu falei da candeia, né? Falei do alqueire, né? E falei da qual é a nossa função, né? E uma coisa que nós devemos refletir diariamente, né? Diariamente, nos nossos dias, como podemos ser a luz do mundo? Como poderemos ser mais um a iluminar o mundo, né? Nós já sabemos que para iluminar o mundo, né, basta nós seguirmos os ensinamentos do Mestre, que era proporcionar paz e amor, né, a cada um, amar o nosso próximo verdadeiramente, né, amar o nosso, na prática da verdadeira caridade, né, que nós aprendemos aí qual é a verdadeira caridade, né, que é a prática do bem, que é a benevolência, né? Estaremos contribuindo para um mundo melhor, sempre na prática do bem, né? Nós também sendo indulgentes com as imperfeições alheias, que é complicado, mas é um exercício diário que nós temos que ter. Aquele nosso irmão que costuma cortar fila, você está na sua fila cumprindo ali, você tem que entender que mesmo é a imperfeição dele. Nossos irmãos, nós vivemos hoje, né? Hoje ainda cedo, eu tenho um colega que mora no interior, acorda cedo, me ligou, né? Ele falando da pandemia, que em Alegre tá todo mundo não usando máscara, né? E ele falou que ele usa máscara direto, sai da roça, vai levar o filho dele para a escola, o filho dele está indo para a escola e os coleguinhas indo para a festa. Aí eu falei para ele assim, mas meu amigo, não esquenta não, faça a sua parte, né? E vamos orar para que esses irmãos entendam o que está ocorrendo. Então, isso é ser indulgente, porque é assim, nós talvez já vencemos essa etapa. Essas outras pessoas ainda não venceram, né? Eu costumo dizer que cada um de nós temos as nossas dificuldades, que de encarnação em encarnação nós vamos vencendo algumas delas. Uns mais, outros menos, mas com certeza nós vamos vencendo uma delas, né? Então é isso que nós temos que ser indulgentes, né? Eu e Miriam estamos num grupo de apoio ao dependente químico e a gente vê muito isso lá, né? Assim, a gente entender o sofrimento do outro, né? E ser indulgente com eles, né? Porque eles vão vencer essa dificuldade, estão buscando vencer. E nós, se fizermos uma reflexão, né, eu melhorei um pouco do que eu era antes de conhecer e de estudar, né? Porque agora a gente enxerga melhor no outro, às vezes, né? Os esforços que as pessoas estão fazendo para se melhorar, né? Então, isso é ser luz do mundo, né? O tanto perdão que nós somos, que é falado, né? Eu costumo dizer que é o verdadeiro perdão, que perdoar de lábios é diferente de perdoar verdadeiramente de espírito, né? Perdoar de lábios, assim, eu perdoo você, mas tomara que esse menino se ferre. Íntimo. Eu te perdoo, mas só essa vez. Então, é por aí. Então, não é o perdão verdadeiro. Eu costumo dizer assim, uma coisa interessante eu adotei em minha vida, em todas as minhas orações, todas não, mas em muitas das minhas orações diárias, especialmente quando a gente faz o evangelho, hoje quarta-feira a gente faz o evangelho, é pedir perdão se alguma falta eu cometi a algum irmão do plano espiritual. Que muitas vezes são os próprios obsessores nossos, que às vezes estão perto e você
pedir perdão porque você não se lembra, você não se recorda, você não sabe, né? E você joga emanações benéficas para esse irmão, né? Isso dá um alívio na gente depois tão grande que aí a gente vai compreendendo por que você está melhor. É porque verdadeiramente você tá perdoando e pedindo perdão para um desafeto que às vezes te encontra pelo pensamento. E também os nossos amigos e benfeitores, eles vêm ao nosso encontro e transmitem isso efetivamente para esses. Então é um exercício interessante que as pessoas podem fazer. Posso Beato, Deixa eu dizer. Você estava falando aí de indulgência, enquanto você falava, foi até mal educado aqui no meu pensamento, assim, pô, tô pensando e em vez de ouvir, né? Mas veio muito forte a indulgência, que eu acho que é das maiores caridades, né? Porque, às vezes, a gente sofre mais pela falta de indulgência. A gente não sofre tanto pelo problema que a gente tem, né? A gente sofre pela falta de indulgência para conosco. Às vezes você vai pedir um conselho, você vai pedir uma ajuda, a pessoa nem sabe, né, que precisa ser indulgente. E nos sobrecarrega de você precisava ser de um jeito, você precisava fazer de outro jeito, isso não está certo. Ou seja, você fica mais pesado pelo que a outra pessoa te falou do que com o problema que você já tinha, né? Então a indulgência, assim, às vezes compreender é a maior caridade. Eu vejo as pessoas, quando antigamente eu falava, poxa, você poderia ter feito diferente, elas reagiam, né, normalmente, e hoje, às vezes eu não falo nada, eu falo, você tá certo. E aquilo ali vai curando a pessoa, né, porque ela mesma se responde, ela mesma esperava algo de você, mas não veio esse julgamento, e ela mesma vai se percebendo e se corrigindo, eu acho. E você falou um negócio interessante, Diego, porque então, eu digo você não... Diego, pode falar, Deise. Pode falar, Deise. Eu me lembrei disso que o Diego falou, que eu também ainda me repreendo por certas atitudes. Mas eu costumo pensar assim, você quer ter razão ou ser feliz? Não é? Então, Diego, é por aí, meu bem. A gente perdoando os nossos, sendo indulgentes com os nossos agressores, nós seremos muito felizes. Desculpa. Não, mas nosso estudo é assim mesmo, é bom que é uma conversa, né? Bom, lembrando que queria deixar bem grifado que os nossos obsessores são criação nossa, né? Nossa. E se a gente tem um obsessor, que com certeza temos, né? Na Bíblia vem escrito que a gente tem uma nuvem de testemunha, né? Você não sabe a porcentagem de quanto está do seu lado para o bem e quanto estão querendo te prejudicar, falar assim. Então, se o obsessor está no seu calcanhar, ele é ferrenho, ore, leia, estude, tudo que você puder fazer para alimentar a sua alma, ele vai também estar se alimentando. E ele só tem duas opções. Ou ele modifica, porque ele está vendo a sua modificação, né? Ou ele vai dar no pé. Então, a solução vai estar aí. E lembrando do estudo que o Diego fez, eu voltei lá na mensagem, na construção da virtude, que nós estudamos Mateus 5,10 com o Diego. Aí tem um pedacinho que Emmanuel fala assim, ó, tens razão de sobejo para lançar reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral. Então, se a gente está querendo ajudar os nossos companheiros que estão ao nosso redor, né? Os caídos, a gente precisa melhorar a nossa moral. E eu estou fazendo um estudo agora, né? Que a gente vai fazer lá no Apoio Fraterno. Kardec, né? Peguei lá a revista do Reformador. Kardec, ele vem falando que nós precisamos estudar a educação, que fala que a gente vai conseguir muito pela educação, mas não é da educação intelectual, é da educação moral.
e ele dá uma dica para nós que um dia, né, a educação moral será estudada como se estuda o direito, como se estuda medicina, né? Então, ele acha, né, na opinião dele, já que das informações todas que ele recebeu do plano espiritual, que nós falhamos é por isso, porque nós não estudamos a moral, né? E se a gente cai tanto no erro é porque nós não direcionamos, né, o nosso dia a dia. A gente está aqui já com um certo grau de evolução, porque nós estamos estudando e tentando ajustar o nosso passo ao passo do Cristo, né? Quer dizer que a gente consiga, né, uma hora ou outra a gente acerta, né? Então a gente vem melhorando, né? E eu gosto muito de dar o exemplo pessoal, né? Porque quando eu iniciei lá no movimento espírita, né, fui recebida pela colega e amiga Deise, e o meu esposo ele foi pro movimento espírita ver o que estava acontecendo por causa da minha mudança. Gente, eu devia ser uma peste, né? Eu mudei tanto que aí ele falou assim, não, eu vou lá, porque estão fazendo lavagem cerebral na minha esposa. Ela é muito inocente. Ele falou isso para mim. Aí ele Me lembro desse comentário seu. Quando ele foi, tá aí até hoje, né? Então, olha como é bom. Eu não fiz esforço nenhum para levar ele. Eu fiz um esforço, né, de mudança. Então, eu assisti as palestras e Edmilson, nossa, maravilhoso nas suas palestras, e ele falou assim, coloca a água da paz na boca, mas não engole. Então, eu fui fazendo esses pequenos mecanismos, né? Utilizando esses pequenos mecanismos para não entrar em contrito. Eu coloquei a água da paz, aí eu falei, não, é bom fazer uma prece também, fazer uma prece, para não entrar naquela energia de contento, de desarmonia. Então, isso harmonizou meu lar, né? E eu acendi um pouquinho a minha moral e conquistei um caído que está do meu lado aí. E assim a gente vai levantando um ou outro. Tá bom, né, amor? Diego, foi bom você falar da indulgência. Eu sempre cito algumas exposições, né? Assim, e eu conversei com o Miriam recente, até a gente estava conversando isso aí. Tem certas coisas que nos incomodam, né? Algum falar de alguém. E quando isso incomoda é porque eu devo ter se não uma ligação com aquele erro, né, que eu possa ter vencido, mas não venci talvez completamente, porque isso me incomoda. Às vezes alguma fala de alguém, alguma postagem, alguma coisa. E aí é hora de nós ficarmos atentos, né? Eu explicando, já expliquei, talvez você tenha ouvido até numa palestra, como a gente conserta essas coisas, né? Então, até a explicação de que quando você deixa uma brecha numa parede, né? Uma parede, o pedreiro sabe muito bem disso, se você vai jogando água, ela vai abrindo e vai entrando para dentro e vai destruindo tudo por dentro até cair a parede. O que a gente faz? O pedreiro vai lá, pega a massa firme, passa dentro, essa água vai bater e vai voltar, porque não vai mais penetrar em você, você já se acertou. Então é hora de nós analisarmos o que eu tenho que consertar em mim. Então tem pessoas que às vezes podem te xingar, vai entrar no ouvido, vai sair no outro, você não vai absorver absolutamente nada. Então isso é físico, a gente traz para uma realidade nossa de espírito. Então, quer dizer, nós temos que vencer essa dificuldade que nós temos. Aí é menos úlcera, é menos, né, câncer, dor de cabeça, né? Então, a gente está vencendo essa dificuldade. Então, quando você falou quando você falou bem de ser indulgente, essa falha que a pessoa tem de maldizer, de falar mal ao outro, é dele. Não pode me atingir, porque eu já venci. Né? Nós não estamos ainda naquela de dar um lado do rosto e dar o outro, mas podemos corrigir nas pequenas coisas. Né? Então, essa é a indulgência que a espiritualidade, através dos benfeitores, nos ensina. É nós tentarmos entender o outro, porque nós já passamos por aquilo lá. Depois nós estávamos olhando o que foi nós. Eu falo muito nos estudos, estava falando com o Tiago, que a gente fala assim, os fariseus, eram nós, de repente. Né? Então, era nós mesmo. Né? Nós crucificamos no mestre. Né? Então, quer dizer, nós temos essa é a parte indulgente nós temos, porque tem irmãos que estão seguindo passo a passo na sua evolução. Né?
Com isso, os bons exemplos que nós temos, esses exemplos são luz para nós. Chico foi luz, Gandhi foi luz, tantos outros mártires aí foi luz, não só mártires do espiritismo, né? Mas outros mártires aí de amor, de bondade, que quiseram a paz, Luther King e tantos outros, foram luz para nós. E esses bons exemplos que nós devemos seguir. Emília quer Esse falar. exemplo da parede, eu lembrei aqui uma coisa que ocorreu logo no início que Beato começou a fazer palestra, né? Lembrando do buraco aí da parede, né? Então, tudo que te incomoda é porque tem uma imperfeição aí, um assunto mal resolvido com você. Aí meu esposo falava assim, amor, você olha aí minha palestra, pode fazer suas críticas para eu poder melhorar, né? Um ser evoluído, né? Pedindo já crítica, né? Aponta aí os erros. Eu falei, tá bom, isso aí é fácil, né, Deise? Fácil. Aí, menino, ele faz a palestra para mim em casa primeiro. Por isso que eu acho que hoje eu estou entendendo alguma coisa. Ele faz a palestra, aí eu falo, você fez isso, 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 isso. Eu acho que você precisa modificar. Ele ficava chateado, ficava bicudo comigo. Eu falei, você não pediu minha opinião? Eu estou indo, dei a opinião e você não está aceitando. Aí passou, né? Passou o tempo e eu faço sempre isso, né? Porque ele mesmo pede e ele vem melhorando para aceitar, né? Ele pede, mas na hora de aceitar não é fácil, né? A gente ouvir a crítica, né? Até que um dia ele sonhou comigo, né? No sonho comigo e eu era muito mais ferrenha nas críticas, né? E no sonho eu falava para você, né? Eu estou fazendo isso para o seu bem, para a sua evolução, para a sua edificação. Eu sei que eu passava um sermão para ele. E dali para frente, Mesmo pronto. no sonho, né? E dali para frente, Deise, ele parou de ficar bicudinho, né? Porque ele viu que pessoalmente eu estou sendo assim muito doce ainda, porque no sonho eu fui terrível, né? Bom, gente, o tempo urge, nós terminamos o estudo, né? Que foi, para mim, foi muito bom, né? É uma coisa que nós, né, vivenciamos, estudamos, né? Eu tenho alguns minutinhos para passar para vocês para as considerações finais, para a gente encerrar, né? Vamos começar pelo Diego, né? Se tiver alguma observação, Diego, pode passar, falar para a gente. Tá desligado o microfone. Achei muito interessante, né? Eu nunca tinha visto essa abordagem dessa forma que somos luzes e iluminamos ao nosso redor também, como Deise disse. E é isso, não importa a intensidade da luz, o importante é iluminar, né? E eu acho que muitas luzes pequenininhas juntas é como olhar a terra do alto, fica lindo. E é isso. Deise, está com a palavra para as considerações. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que a cada vez que a gente estuda, a gente encontra novas facetas dentro daquilo que estamos estudando. Eu estou fazendo um trabalho para o Cefa, que a Andréia me pediu, sobre o espírito da letra, que é para desenvolver o gosto pela leitura, né? Então, eu já até gravei, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas eu li novamente, acho que foi pela terceira vez que eu li a obra. E aí eu ouvi também a radionovela. Interessante que a cada vez que eu li, e agora que eu ouvi, novas visões eu tenho do que aconteceu, principalmente com os jesuítas, com o seu trabalho aqui, que de início eu julgava assim, que os jesuítas, principalmente José de Anchieta, tinha sido muito severo no trato com os índios na catequese. Mas aí, lendo mais uma vez, eu pude observar que esse rigor era necessário